Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos interromper temporariamente a nossa programação de Natal para falar de um filme que eu quero falar. Não tem explicação. Eu gosto do filme, me faz feliz. Então a gente vai assistir um filme estranho e aprender coisas. E também dá um respiro pros não natalinos que nem eu, que estão vivendo a jornada do natalino comigo, que nunca gostaram de filme de Natal, mas que acabaram vendo porque eu tô publicando. Obrigada, muito agradecida. Mas um respiro, vamos falar de um filme diferente. É um filme que foi indicado por um de vocês na última live que eu fiz, que era um filme que eu já tinha assistido, mas eu excluí ele da minha memória. Quando ela falou, eu falei, nossa, esse filme vai ser top pra gente falar. O nome do filme é Adeus Lenin. É um filme alemão de 2003. E esse filme, ele é tipo cabaré. Ele dá uma perspectiva completamente nova de um evento histórico conhecido. E além de tudo, esse filme ele ensina bastante coisa pra gente sobre como a comunicação está em todos os lugares, que você só percebe quando você tem que impedir elas de acontecer. O filme ele é todo contado pela perspectiva do Alex. O Alex nasceu na Alemanha Oriental dentro do regime soviético. Então ele cresceu do lado oriental do Muro de Berlim. E ele mora com a mãe e com a irmã. O BO do filme começa quando o pai dele vai embora do lado oriental, do lado socialista da Alemanha, para fugir com a amante e deixar a esposa dele sozinha com os dois filhos. Isso faz com que a mãe dele tenha um ataque psicótico e fique completamente catatônica. Ela não consegue falar, se mover, demonstrar sentimentos, nada. E ela vai para uma clínica psiquiátrica e ela fica 8 semanas nessa clínica. Quando ela volta da clínica, ela tá nova. Porém, ela decide, como diz o Alex, se casar com o Partido Socialista. Ela decide dedicar a vida inteira em prol do benefício do partido. O nome do que ela faz é promotora do progresso da sociedade. Então ela ajuda a cuidar da juventude, é maestra de um coralzinho que tem. Ela tem uma visão muito sincera do que o socialismo pode oferecer para ele. Para ela é a única solução mesmo. Ela consegue engolir muito bem a propaganda. E nós sabemos que o regime soviético ele tem muito problema. Ele tem todo um aspecto de repressão, de fascismo, de mentira, sabe, de violência. A gente sabe que tudo isso existe. Mas, em micro, dentro dessa família, eles eram muito felizes dentro desse regime. Por quê? Porque a mãe tinha tempo para cuidar dos filhos. Então, os filhos tiveram muito amor, muita atenção, muito cuidado. Dentro do regime do Partido Socialista da Alemanha Oriental, as pessoas tinham educação gratuita. Eles não tinham apenas educação gratuita, eles eram encorajados a estar em constante aprendizado. As mães tinham creche de graça, escolinha de graça, elas tinham auxílio maternidade, então elas eram encorajadas a terem filhos e elas tinham o subsídio para poder manter essa criança. Todos tinham onde morar, todos tinham emprego, a comida era muito barata, não tinha opção, mas era muito barata porque era tudo subsidiado pelo governo. Então passava um senso muito grande de estabilidade econômica na área micro, que é entre as famíliazinhas que viveriam. Eu já vou deixar em paralelo aqui para não virem me chamar de comunista nos comentários. Gente, a gente vai falar de pontos positivos e negativos de coisas que aconteceram, tanto do regime socialista quanto do regime capitalista. O que eu estou contando para vocês são fatos do filme. Então não venham de comentáriozinho aleatório me chamando de comunista, feminazi. Então o Alex cresce dentro de um universo de muito amor, com uma mãe muito apaixonada pelo regime socialista. Só que quando ele fica adultinho, ele percebe que não é assim, né? Ele sabe de todos os problemas que eles estão vivendo, de toda a repressão, de todas as coisas que não estão sendo contadas para ele. Então, dentro da casa, mora ele, a irmã e a mãe segue igual, e ele tenta falar umas verdades pra mãe, mas a mãe fica tipo meio, não, você tá... E naquele dia no filme, eles estão comemorando os 40 anos do regime socialista da Alemanha Oriental. O que que tem? Tem uma passeata, tem exército, tem vários homens brancos se condecorando, tem toda uma celebração do partido, e ao mesmo tempo, enquanto a mãe tá indo para a celebração do partido, porque ela é vista como uma pessoa de honra dentro do governo, porque ela é muito valorosa, ela tá sempre lá ajudando todo mundo, o Alex foi para uma caminhada de protesto contra a censura da imprensa. E o que que acontece? A polícia chega, né? Que ela não vai deixar protesto acontecendo. Ela chega e pega todo mundo de pau, assim, violento, violento, violento. E a mãe do Alex, que tá indo em direção à comemoração, vê o próprio filho sendo espancado pela polícia porque ele estava protestando contra o regime que é quase uma mãe e um pai para ela. O que que acontece? Ela infarta.
Agora imagina o peso na consciência do Alex, que teve uma vida muito feliz com a mãe dele. E daí a mãe dele literalmente infarta de desgosto. Desgosto. Tanto que ele vai preso com todo mundo, mas ele sai antes da cadeia porque ele tem que ver a mãe dele. A mãe dele infarta e entra em coma imediatamente, porque ela já tem uma condição cardíaca prévia. Então não se sabe quando ela vai acordar. Só que daí vem o grande BO. Enquanto a mãe dele estava em coma, o muro de Berlim caiu, o líder socialista foi saído do governo e a Alemanha iniciou o processo de unificação. Então, eles não estavam mais presos pelos muros e pelas barreiras políticas, enquanto a mãe estava em coma. Então, a invasão ocidental capitalista foi muito rápida, porque as pessoas estavam ansiosas para ter acesso às coisas e o capitalismo estava tipo, bora. Então, em muito poucos meses, tudo mudou naquele período. Inclusive, esse filme ele conta histórias muito bem. Você entende muita coisa sem muitas palavras. Então, mostra 7 soldados marchando sozinhos na frente de um prédio militar. E daí mostra a rua, 5 caminhões de Coca-Cola assim, ó, passando através deles. Porque dentro do regime, a força militar era muito valorizada. E agora, em poucos meses, são só 6 soldadinhos marchando sem multidões, sem apoio, sem nada. E a invasão da Coca-Cola e os outros inimigos do socialismo junto. O que acontece também depois dessa abertura da unificação alemã, como eu falei para vocês antes, a educação era muito valorizada. Mas a Alemanha ocidental queria erradicar de uma vez por todas a chama do marxismo. Então eles fecharam escolas, universidades, centro de estudo, centro de pesquisa, eles fecharam tudo. Teve umas coisas mais violentas acontecendo também, para que ninguém mais estudasse o que eles estavam aprendendo antes. Então a irmã do Alex, que fazia faculdade de teoria econômica, agora está trabalhando no Burger King. O que para ela é ótimo. Ela está muito feliz trabalhando lá, porque pela primeira vez ela tem acesso a um dinheiro que vale alguma coisa. Porque você tinha uma moeda de troca dentro da Alemanha Oriental, mas o que você podia comprar era muito limitado. Não tinha variedade de nada. Não tinha variedade de imóveis, não tinha variedade de roupas, não tinha nada. Você tinha uma coisa para escolher, você escolhia e comprava, enfim. Então, ela estava trabalhando no Ocidente, ela ganhou um poder de compra que ela nunca tinha visto antes, e ela tem acesso a muitas coisas. Então, ela troca as roupas, troca todos os móveis de casa, porque os móveis eram todos parecidos uns com os outros, né? Porque a ideia de uniformidade era muito importante. Entra a música, entra a comida. O Alex, a primeira vez que ele entra em território ocidental, ele vai numa locadora e ele vê uma cena de um filme adulto, assim, bem exagerada, bem americana. E ele fica completamente hipnotizado, porque o regime foi de 40 anos. Eles estão há 40 anos sem entender o que é tecnologia. E assim, isso é década de 90. O Muro de Berlim caiu em 89 e eles já estão no começo da década de 90. Então, da década de 50 para a década de 90, muita coisa aconteceu. E eles estavam parados em 40. Tá. Então, tudo era muito incrível, muito fascinante para eles. O Alex, ele trabalhava numa oficina de eletrônica, porque era mais difícil o acesso de produtos eletrônicos, não tinha um avanço tecnológico e o consumismo não era encorajado. Então, consertar era muito mais importante que comprar novo. Só que quando o capitalismo entrou, eles não tiveram mais vontade de consertar nada, então ele perdeu o emprego. Ele saiu da oficina de conserto de eletrônicos e foi trabalhar numa empresa que vende antena parabólica. Então ele vendia e instalava antena parabólica, que é tipo o oposto, assim. Antes ele trabalhava para manter os eletrônicos no Partido Socialista e agora ele tá vendendo antena para que todos tenham acesso a toda a cultura europeia, tudo aquilo que eles sempre escondiam por ano. E um paralelo é que eles usam uniforme, ele usa um macacão de brim, assim, de jeans, bem grosso e vermelho, com uma jaqueta jeans vermelha por cima, é tão bonito. Eu queria tanto um daquele pra mim. Eu achei tão maravilhoso aquele uniforme. Não tem nada a ver com nada, eu só gostei do uniforme, eu acho que é importante vocês saberem. E o Alex, como ele ama a mãe dele, está com um pezinho forte na consciência também, ele vai todos os dias conversar com a mãe dele e contar as coisas que estão acontecendo, mas ele não conta o que realmente está acontecendo, né? Que é toda uma revolução acontecendo por fora. Ele conheceu naquela passeata pacífica uma moça, e essa moça também é enfermeira da mãe dele. E ele, uma coisa interessante é que ele vai no hospital e ele olha fascinado para as enfermeiras usando vestidos no joelho. Porque também esse tipo de indiscrição não era autorizado antes. Então ele fica tipo, meu Deus, uma canela, coisa incrível, várias canelas juntas. E é muito bonitinha a história dele com a enfermeira, a Laura, porque quando ele não estava trabalhando, ele ia sempre lá visitar a mãe. Depois que ele começou a trabalhar, ele gravou várias fitas, cassete, pra mãe dele continuar ouvindo a voz dele. E daí ele aproveitava pra elogiar a Laura por fita. Então a Laura tava lá limpando a mãe dele e ela parava pra ouvir o Alex falar, porque ele contava como a Laura era bonita
carta pra mãe dele, mas era pra Laura ouvir. Tanto que, com o passar do tempo, eles acabam realmente virando um casal. Só que, 8 meses depois que a mãe dele está em coma, o impossível acontece. A mãe dele acorda do coma. E o médico fala pro Alex que ela já tem um comprometimento cerebral e um problema cardíaco muito sério. Então eles não sabem por quantas semanas ela vai continuar viva. E outra coisa, ela não pode passar por nenhum tipo de nervosismo, nenhum tipo de instabilidade emocional, nem muito feliz, nem muito triste, nem muito brava, nada. Porque isso pode desencadear um novo infarto, já que o primeiro também foi emocional, né? Só que o que acontece? Como é que ele vai explicar pra mãe dele, sem ela ficar nervosa, que todo o sistema político que ela acreditava como se fosse a única verdade absoluta caiu? Ela vai morrer na hora. E ele não quer que a mãe morra. Então ele decide mentir pra mãe que a Alemanha nunca foi unificada. Porque ele pensa, é só umas semanas mesmo, ela vai pelo menos morrer feliz. E daí começa pra mim a parte que é interessante do filme. Porque ele pensou nisso, eu acho que ele não achou que ia ser um problema, e conforme vai passando os dias, os problemas vão ficando mais complicados. Que é a ideia que eu falo que a comunicação está em todo lugar. Quando a mãe dele saiu do hospital pra ficar na casa dele, o motorista da ambulância tava ouvindo rádio. E ele teve que pedir pro motorista abaixar o rádio, porque se a mãe que tava dormindo ouvisse o rádio, ela ia saber que tinha dado BO. Eles chegam em casa, tem que mudar os móveis, o jogo de cama, a decoração, tirar todos os elementos do capitalismo que estavam no quarto, quebrar a antena do rádio para que ela não pudesse ouvir rádio, tirar a televisão, falar que tava tudo estragada. Ele teve que pegar as roupas que eles usavam antes, e daí todo mundo tinha que trocar de roupa para entrar no quarto para ver ela. Eles posicionaram a cama de um jeito que ela só conseguia ver um pedacinho assim do prédio, e esse prédio tá exatamente como estava antes. Então, foi todo um sistema para ela chegar, para ela não perceber. Só que a história vai ficando complicada, porque ela chega, ela tá feliz de ter encontrado a filha dela já teve um filhinho, tá namorando um cara que é do Ocidente. Daí ela pede pro filho, você consegue me trazer tal pepino de tal marca pra eu comer, porque eu tô com vontade? Ele fala, claro, mãe. E daí ele vai na loja, no mercado socialista, que era tipo um mercado que vendia tudo. E como tudo era subsidiado pelo governo, tudo era estatal, tudo parou de ser produzido. Então foi muito rápido. Não tinha nenhuma das marcas de produtos que ela conhecia. Todas as lojas foram infestadas com milhares de marcas, agora vindos de donos privados. Então ele teve que revirar lixo, procurar amigos, procurar um monte de coisa pra encontrar as embalagens vazias. E daí ele fez o quê? Ele pegou uma infinidade de embalagens vazias, ferveu elas, colocou o rótulo e colocou o produto novo pra mãe dele ver a marca e não achar que tem alguma coisa estranha. Até o café que eles usavam, um café específico, ele conseguiu achar no lixo a embalagem vazia, ele pôs o novo junto. Então, a gente sabe as coisas que eram proibidas no regime socialista porque o Alex não consegue mais encontrar. A gente entende como é complicado você fingir que você está em outro período, junto com o Alex, que ele pensa, putz, como é que eu faço isso? Pra ter uma ideia, a mãe dele tem que escovar os dentes, e ela não pode usar uma pasta de dente ocidental, então ele teve que reentubar uma pasta de dente, pra mãe dele não achar estranho. São muitos detalhes que a gente identifica como um período específico, mas a gente não passa pela nossa cabeça, né? Outra coisa interessante é que quando abriu a fronteira, muita gente só fugiu loucamente com medo de fechar de novo, então tem muito prédio abandonado com tudo. E a namorada dele, a Laura, que agora é namorada, leva ele para um prédio rico, caro, abandonado, com tudo dentro, porque os caras só foram embora. Não voltaram mais, eles vão lá pra ter um date, pra ter um negocinho romântico e tal. E daí eles estão lá no momento romântico deles e o Alex fica todo feliz porque ele acha uma prateleira cheia de produtos antigos, assim. Ele fica, meu Deus do céu, não acredito que tá tudo aqui. Ele tá muito feliz e a namorada dele tá tipo, vem, amor, vamos namorar. E ele, café. Tem embalagem antiga de café, muito bom. Daí a mãe dele começa a perguntar sobre notícias. Ele precisa contar o que tá acontecendo pra mãe dele, porque não dá pra ficar enrolando ela e falando que não tem, porque a TV tá estragada, beleza, e o jornal. Então ele começa a ir em sebos, em mercado de pulgas, e começa a comprar roupas antigas. Antigas não, roupas de 8 meses atrás. Não é uma coisa que aconteceu em gerações diferentes. É uma mudança de meses. Comprar roupa, comprar jornal antigo pra mãe dele ler. E daí a mãe dele, que tá fazendo aniversário, o aniversário dela perto, ela pede pros amigos e pro coralzinho que ela ensaiava ir lá cantar pra ela. A parte do aniversário foi fácil, porque os amigos dela, que eram vizinhos, que eram colegas de partido e tal, todos eles têm um sentimento muito nostálgico daquele período. Então eles tipo, nossa, beleza, só fala o dia que a gente vai lá fingir com alegria. Ele conseguiu coagir duas crianças a fingirem que elas eram do coralzinho do Partido Socialista. Com os produtos que ele achou na casa abandonada, ele conseguiu fazer uma cesta, que é como se fosse uma
uma cesta de aniversário pra mãe dele, dada pelo partido. E tá indo tudo super bem, assim, ele tá feliz, ele tá fazendo um discurso, só que atrás dele tem uma janela, né, que foi que dá pra ver só um pedacinho do prédio. Enquanto ele tá falando como a vida tá igual antes, tá tudo bem, pra ela não ficar preocupada, cai um banner, assim, da Coca-Cola, enorme. E a mãe dele fala, o que que é aquilo? E ele, puta que pariu. Daí ele fecha a cortina, a amiga da mãe dele começa a cantar com as crianças uma música aleatória e ele não sabe o que fazer. O Alex, ele tem um colega de trabalho, eles vão em duplas fazer as vendas e as instalações. E esse colega, ele é do Ocidente e ele é apaixonado por cinegrafia. Ele quer ser um diretor de cinema. Então ele falou, não, beleza, vamos me ajudar então. Primeiro que eles encontram várias gravações antigas do que acontecia no passado, no regime, e fazem uma programação de TV pra mãe dele assistir, todas gravadas em fitas. Uma coisa que eu nunca ia ter pensado, mas eles pensaram no filme, é que o programa das 3 horas da tarde não podia começar assim. Então, eles tiveram que gravar na ordem, como se fosse um dia comum, e a fita tinha que começar a ser rodada na hora certa. Então, ele tava lá, olhando no relógio, esperando a hora de colocar a fita pra mãe assistir. E eles inventaram um jornal falso pra dar as notícias importantes pra mãe dele. Então, esse colega dele e ele foram até um escritório da Coca-Cola, e eles inventaram que a Coca-Cola, a fórmula original da Coca-Cola, na verdade, ela era soviética, que ela foi criada nos laboratórios da empresa de bebida oficial da Alemanha Ocidental. E que ela foi roubada pelo capitalismo. Mas agora eles fizeram um acordo com a Coca-Cola e por isso ela vai voltar à pátria-mãe dela, que é a Alemanha Oriental. Então eles mentiram pra mãe que a Coca-Cola era socialista comunista. E a mãe dele é muito sincera. E ela fala, faz todo sentido, nós somos incríveis como partido. É isso mesmo. E daí consegue revogar o negócio do banner da Coca-Cola aparecendo. Daí um dia a irmã dele chega toda nervosa do trabalho porque ela tava servindo as pessoas no Burger King e o pai dela passou com a família dele. E ela ficou completamente paralisada. E daí os dois estavam conversando e o Alex fala que ele tem uma imagem muito estereotipada do pai dele. O pai dele, na cabeça dele, ele é a imagem do capitalismo tradicional, assim, comendo um hambúrguer do lado da piscina, sem camisa, sabe? Então ele tinha uma visão muito horrorosa do pai dele. E a Lara, a namorada dele, tá brava porque ele mentiu que ela era uma estudante de intercâmbio da Rússia e que o pai dela era professor de Libras para as crianças que não conseguiam ouvir. E ela fica muito brava, ela fala, não precisava você ter mentindo meu pai isso. Meu pai é cozinheiro, é uma profissão autorizada nas duas Alemanhas. Ele fala, mas ela ficou tão feliz. E ela percebe que o Alex também gosta desse circo criado, sabe? Ele gosta desse conforto de dentro do quarto da mãe dele as coisas não mudaram. Mesmo ele gostando das coisas boas do capitalismo. E a Laura fala pra ele que ele tem que tomar jeito. E ele tem que contar a verdade pra mãe dele, porque ela não pode viver em mentira pra sempre. E ele tá tipo, pode sim, pode irá viver em mentira para sempre. Eu não tenho nenhum plano de contar a verdade pra ela. Como o Alex, ele trabalha o dia todo e à noite ele precisa recriar a Alemanha soviética para a mãe dele, ele tá meio exausto. Tanto que um dia ele tá com a mãe conversando no quarto e dorme, ele desmaia, dois juntos estão cuidando do filho da irmã dele. E como ele tá dormindo, a mãe dele levanta, pega o bebezinho, brinca com o bebezinho, coloca um roupão e desce pra ver o que tá acontecendo. Quando ela chega lá embaixo, tem um monte de gente se mudando pro apartamento e todos eles vieram da Alemanha Ocidental, porque é muito mais barato o aluguel na Alemanha Oriental por causa da mudança de moeda e tem todo um rolê, mas era muito mais barato. E daí ela fica tipo, mas por que eles estão se mudando pra cá? E daí ela olha pro estacionamento e tem vários modelos diferentes de carro, porque antes só tinha um. Tem outdoor e tem pessoas passando na rua. Ela tá completamente atordoada. Os filhos vêm aqui, eles pegam ela e levam ela pro quarto. E o Alex inventa mais uma história. Cara, o Alex, a volta que ele dá é um negócio assim incrível. Ele chama um amigo de novo pra ser o jornalista, que agora ele é o jornalista oficial da TV da mãe dele, contando que o capitalismo perdeu. Então, a Alemanha Ocidental estava passando por tragédias, fomes, lutas, brigas, guerras. Tinha muita gente morando na rua porque o capitalismo destruiu todo mundo. E o governo socialista, num ato de bondade, decidiu receber os refugiados do capitalismo para morarem com eles e entenderem o verdadeiro significado da vida. E é por isso que todo mundo tá se mudando para cá, são todos refugiados. E a mãe dele escuta isso e ela acredita cegamente porque para ela faz sentido. Ela fala, nossa, faz todo sentido. Esse é o resultado mesmo do capitalismo. As pessoas vão ficar pobres. Que bom que nós, enquanto soviéticos socialistas, vamos abrigar eles. Tanto que ela quer que eles tragam refugiados do capitalismo para casa deles. Porque todos merecem ser amados dentro do socialismo. Tadinha. Ah, e uma coisa que é muito legal, que quando ela tá na rua, é bem na hora que tem um helicóptero levando a estátua do Lenin embora. E ele passa por ela quase como se fosse um salvador, assim, ó. Tipo, tem o pôr do sol e a estátua passa olhando para ela e vai embora
longe, indo embora. Essa parte eles não explicam por quê, mas é bonita, é poética. Então a mãe acredita que todas aquelas pessoas pra fora são pessoas que vieram da Alemanha Ocidental como refugiados para o verdadeiro lugar certo, que era a parte socialista da Alemanha. Como o Alex quer que a mãe dele aproveite o máximo possível de tudo, eles decidem levar a mãe pra casa de campo deles, porque eles têm uma casa de campo. Pra passar um tempo juntos, até porque a irmã do Alex tá grávida de novo e eles vão se mudar pra uma casa maior. Então ele quer aproveitar esse momento de família o máximo que ele pode com a mãe dele. Então eles vendam a mãe deles, colocam num carro que ninguém mais dirige, que é um carro específico da Alemanha Oriental, levam ela pra casa de campo. Chegando na casa de campo, a mãe dele solta uma bomba, mas um BO. Ela conta chorando, assim, desesperada, que na verdade o pai deles não abandonou ele. O pai dele não queria se filiar ao Partido Socialista e ele estava passando por tortura pelo governo. O pai dele era um médico que não queria se filiar e estava sofrendo tortura. E eles tinham combinado do pai dele fugir primeiro pro Ocidente e depois a mãe ir com os filhos junto com ele. Só que ela ficou com medo de ir embora e não dá certo. E eles pegarem os filhinhos dela, os irmãos, e então ela nunca foi. Só que ao invés de falar isso pro marido, ela não fala. Ela só deixa ele mandando carta pra ela por 3 anos, perguntando notícias sobre os filhos e ela só esconde as cartas. Então, basicamente, tudo aquilo que eles acreditavam na infância, que o pai deles era um traidor da pátria, que o pai deles abandonou eles, tudo era mentira. Essa dualidade que tem nesse filme o tempo todo. A mãe deles foi uma mãe muito amorosa? Sim. Ela fez coisas erradas? Também. O regime socialista foi errado em vários aspectos? Sim. Mas famílias foram felizes lá? Também. O capitalismo deu acesso a muitas coisas? Sim. Mas também aumentou o desemprego e uma série de outros fatores que não tinham antes na Alemanha Oriental? Também. Então as duas coisas acontecem porque é uma vida complicada. É um problema grande e complicado. Então o filme lida com essa complicação porque não é um problema simples. Então não tem uma resposta simples. Não é tipo bem e mal, certo e errado. Não. E eu acho que isso que faz esse filme ser tão interessante, sabe? A mãe cometeu um erro desgraçado, o pai, ele fica completamente abalado porque tudo que ele acreditava era mentira. E a irmã também, horrorizada. Só que naquela noite ela piora. A mãe piora e ela volta pro hospital. E os médicos falam que ela não vai ter muito tempo de vida. A irmã do Alex encontra as cartas escondidas e conta pro Alex que o sonho da mãe deles é ver o ex-marido dela de novo e entrega o endereço do remetente das cartas. E tem uma coisa interessante que o Alex ele é completamente obcecado por um astronauta. Porque como eu falei, a evolução do conhecimento era muito importante na Alemanha Oriental. Então, o primeiro astronauta alemão veio da Alemanha Oriental. E ele era completamente apaixonado por essa história de ir para o espaço, de conhecer a Lua. Toda a infância dele foi baseada nisso. Quando ele decide ver o pai dele, o taxista que leva ele lá tem a cara do astronauta que foi pro espaço primeiro. O primeiro astronauta alemão que foi pro espaço. E ele fica tipo... E como todo o investimento para esse tipo de coisa foi cortado pela Alemanha mesmo, faria sentido o astronauta virar taxista. O taxista leva o Alex para casa do pai e fica esperando ele lá. É aniversário do pai dele. Então, tá tendo uma festa. Por isso ele entra fácil. Ele encontra os novos filhos do pai dele. Os novos filhos do pai dele estão assistindo um desenho que ele assistia quando ele era pequeno. É meio triste assim a cena, porque o pai dele chega e os filhos novos dele já abraçam ele, já vão no colo dele, assim, tipo, ele tem muito cuidado com essas crianças. E quando ele descobre que é o filho dele que tá lá, ele fica completamente catatônico. Ele fala, por 3 anos, todos os dias, a única coisa que eu sonhava era que eu recebesse alguma informação de vocês. Então é uma situação complicadíssima, porque o pai não fez nada de errado, mas já passou e eles já são crescidos. Então também não tem muito sentimento, sabe? Mas o Alex fala que a mãe dele tá morrendo e ela quer ver ele pela última vez. E o pai aceita. Daí naquele momento, o Alex percebe que não dá mais pra manter essa história. Vai fazer 3 meses. 8, 9, 10. Faz 3 meses que ele tá mentindo pra mãe dele. Ele fala, não dá. Eu vou acabar com isso, só que vai ser do meu jeito. Ele chama o amigo que é cinegrafista, cineasta, pede pro taxista ajudar no rolê. Eles vão numa biblioteca pública e ele faz toda uma fita de pronunciamento. Ele pega e mostra pra mãe no dia do aniversário, que seria o 41º aniversário do Partido Socialista. Só que como a mãe dele tá muito debilitada, ele finge que passou uma semana assim. Ele tira várias folhinhas do calendário pra adiantar o aniversário e ele poder mostrar isso pra mãe. O que ele faz? Ele começa mostrando as notícias reais, falando que o presidente tinha saído do poder, mas que no lugar
dele tinha entrado o astronauta como novo chefe ministro da Alemanha Oriental. E ele tá dando um pronunciamento. E o pronunciamento é super bonitinho, porque, como eu falei pra vocês, existe um carinho muito grande desse período no passado que o Alex viveu. Então, o discurso que ele faz é muito bonito, que o Alex escreveu, né? Ele fala assim: quando eu viajei pelo espaço, lá de longe eu percebi que nós todos somos iguais. Nós temos os mesmos desafios, nós temos os mesmos objetivos. E desde o ano passado nós recebemos os refugiados capitalistas e antes nós que éramos inimigos agora podemos conviver em paz. Ele também fala que ele sabe que o país não é perfeito e que eles têm muito que melhorar ainda. E esse final sempre me faz chorar e eu tô me segurando aqui. Mas ele fala que o socialismo existe para que nós cresçamos em comunidade e não para ficarmos presos atrás de um muro. E por isso que a partir daquele dia a fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental não existe mais e ela agora está unificada. E daí mostra as cenas da queda do Muro de Berlim, e ele falando que as pessoas que vêm para o lado oriental são pessoas que não querem viver em função só da carreira, apenas para acumular dinheiro, apenas para servir como peão do capitalismo. As pessoas que vieram refugiadas do capitalismo são pessoas que querem viver muito mais além do que adquirir bens de consumo, por isso que elas estão lá. Só que o Alex não sabe que a namorada dele, a Laura, contou para a mãe dele naquele dia à tarde que o muro tinha caído. Então quem decide não contar a verdade é a mãe dele, não ele. E daí essa parte me quebra todas as vezes, porque a mãe o tempo todo não tá olhando pra TV, ela tá olhando pro filho dela, e ela tá olhando pro filho dela com um amor tão grande, com uma gratidão tão grande do filho dela ter feito tudo aquilo pra que ela se mantesse viva o maior tempo possível. Sério, que boa atriz, porque ela tá olhando com carinho pro filho, e o filho tá olhando com carinho pro pronunciamento que ele mesmo criou, porque ele tá contando um sonho dele. Primeiro, que é o grande herói dele virar o chefe total, que é o astronauta, e segundo, é um mundo onde as pessoas têm a opção de viver num regime capitalista, mas decidem priorizar o convívio em sociedade por livre-arbítrio e não por opressão. Então a gente vê uma mãe agradecida por um filho que fez tudo por ela e um filho olhando por um sonho dele, que é as pessoas escolherem serem mais coletivas. E é uma cena muito bonita. E, gente do céu, como eu chorei depois que eu vi isso. Daí eu fui fazer o roteiro de novo e meu olho encheu d'água de novo, porque são tantas coisas diferentes que acontecem nesse filme. É tão complexo os sentimentos, sabe? E daí 3 dias depois a mãe dele falece. A mãe dele falece e eles usam um foguetinho que o Alex usava pra brincar quando ele era pequeno, pra espalhar as cinzas dela pelo país que ela amava tanto. E a narração final do Alex é falando: espalhando as cinzas de um país que ela amava tanto, que foi um país que na verdade nunca existiu. Então, ele sabia dos sonhos, ele sabia do que a mãe dele acreditava e ele sabia que não era verdade. Mas esse país que não existe vai sempre existir na minha memória, junto com o amor que eu sinto pela minha mãe. E daí o filme acaba. Cara, esse filme é foda. É foda de um jeito assim, porra, como eu amo esse filme. É um filme que ele humaniza a história. E é um filme maravilhoso. Cachorro tirando minha emoção. E o mais legal, esse filme, ele tem legendado pra assistir no YouTube. Não sei como ele ainda tá aí, mas ele tem, eu vou pôr o link abaixo se você quiser assistir. A qualidade não tá boa, mas é isso, ou talvez eu conseguir assistir no Claro TV. Sério, eu não consegui acessar a Claro TV pra saber se tá lá no banco de dados deles mesmo. Mas é o que o Google me falou, que esse filme só tá disponível na Claro TV. Vocês sabiam que existe um negócio chamado Oldflix? Que é o Netflix só pra filme antigo. Quantos streamings existem, meu Deus? Então, quantos? Mas tá. Eu vou colocar o link aí embaixo. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo bastante. Se vocês assistirem, contem pra mim nos comentários, porque eu vou adorar conversar com vocês sobre isso, ou pelo menos ler o que vocês vão falar sobre isso. Não se esqueçam de, se você quiser entrar no meu grupo do Telegram, temos. Vê a minha descrição. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. Se você gostou, curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.